Pelo menos ouvindo, sim. Ok. Bom, vamos então mostrar na Cidade Velha todos os portões principais e a divisão da Cidade Velha em 4 bairros, que seriam o bairro muçulmano, opa, o bairro judeu, o bairro armênio, o bairro cristão. Então, mais ou menos, ela pode ser dividida em 4 partes, né? E uma parte extra seria o Monte do Templo. As entradas para o bairro muçulmano são 3: o portão de Damasco, que a gente já comentou, o portão de Herodes e o portão dos Leões. Então, aqui no alto à direita. No bairro cristão, você entra pela Porta Nova e pela Porta de Jafa, eventualmente até pela Porta de Damasco, depois dá uma entradinha. Na verdade, não existe uma separação formal entre os vários bairros. Você pode ir de um para o outro sem medo de ser feliz, não precisa entrar pelo portão relativo à sua religião. No bairro hebraico, você entra mais fácil pela porta da imundície, mas também você pode entrar pela porta de Sião, que dá no bairro armênio. E antigamente dava para entrar pelo portão dourado na, no Monte do Templo, que é uma estrutura à parte nesse conceito. Se vocês olharem nisso que está apontado agora, né, está em verde, vocês vão ver que a maioria dos portões data de 1537 a 1541. Eles foram construídos, eles foram construídos por ordem de Suleimão o Magnífico, que era o sultão otomano da época. Então, todos os muros, todos os portões levam a chancela de Suleimão Magnífico, e só 2 escapam. O Portão Dourado, que tem a última versão no século V, então no tempo dos bizantinos, e o Portão Novo, que foi construído mais tarde, em 1889. Coisa atrapalhada aqui que desmontou o apontador e estamos tentando consertar, mas não deu para achar todas as peças. Aqui está a imagem da Porta Dourada, uma imagem muito positiva, porque quando você olha do, do Monte das Oliveiras, você não enxerga toda essa beleza de Dourado. E aqui está o portão de imundície, que já não tem tanta importância. Não, vamos lá. Portão de Damasco. O portão de Damasco, não sei se vocês lembram, tinha 2 entradas, uma entrada superior e uma entrada inferior. A entrada inferior era usada no tempo dos romanos. E depois que os romanos dominaram Jerusalém pela segunda vez, em 135 depois de Cristo, tinha uma coluna que sustentava uma estátua de Adriano, que tinha transformado a cidade numa cidade romana normal, chamada Hélia Capitolina. Os soldados romanos que estavam por aí, eles brincavam. Eles jogavam jogos da velha e coisas parecidas, né? Num tabuleiro de jogos, entalhado no pavimento. E isso é possível ver naquela parte inferior do portão de Damasco. No portão de Jaffa, que é a entrada para o bairro cristão e para o bairro armênio, ele, ele tem algumas peculiaridades. Todos os portões importantes foram construídos por ordem de Suleimão, o Magnífico. Achei que estava funcionando e não está. Isso.
Não, não está. Estou achando que está funcionando, mas não está. Bom, então, a lenda é a seguinte, que Suleimão teria condenado à morte os 2 arquitetos dos portões, porque eles deixaram de fora o Monte Sião. Então isso era imperdoável. Essa é uma das versões. Uma outra versão é que ele teria condenado à morte os 2 arquitetos para eles porque eles tinham feito uma obra tão bonita que eles jamais poderiam reproduzi-la, morrendo. Quando o Kaiser Guilherme II, da Alemanha, visitou Jerusalém, o portão de Jaffa ganhou uma entrada adicional para passar a comitiva triunfal do Kaiser alemão em seus carros. E quando o general Allenby ele entrou triunfalmente em Jerusalém, também por Jaffa, ele foi bem mais modesto. Ele entrou pelo portão de Jaffa, mas a pé, numa boa. O mais interessante em volta de Jaffa, do lado não da Cidade Velha, é um bairro novo e se discutiu durante 20 anos qual seria a melhor forma de urbanizá-lo. Ele estava tão próximo da Cidade Velha que não poderia ter um layout muito novo. E, no entanto, o layout novo, moderno, acabou prevalecendo. No portão de Sião, aqui embaixo, foi feito o Bota-Fora dos ingleses em 1948, quer dizer, quando Israel e Jordânia se desvincularam, perdão, Israel e Palestina se desvincularam da Inglaterra. E nesse momento foi entregue solenemente a chave da cidade. O Portão dos Leões seria hoje a entrada para a Via Dolorosa. Tem várias interpretações, não vamos entrar no mérito. O Portão Dourado, Jesus entrou no Domingo de Palmas, e para os judeus, o Messias entrará por lá, e os judeus enterrados fora serão os primeiros a entrar. Finalmente, existem as muralhas, que houve uma adaptação, uma incorporação das cavernas de sepulcros, e que hoje podem ser visitadas desde o portão de Jaffa, no sentido norte até o portão de Damasco, pelo menos, e no sentido sul, desde o portão de Jaffa até um pouco além do portão de Sião. Esse passeio custa $6. Essas muralhas têm 4 quilômetros de extensão, elas encerram mais ou menos 1 quilômetro quadrado da Jerusalém Velha, tem uma altura média de 12 metros, dos quais não, além deles, mais 6 estão embaixo da terra, né? A espessura média é 2,5 metros, tem 34 torres de observação, 2 entradas menores para arqueólogos, e elas têm janelas de tiro. O que significa isso? A possibilidade de você disparar uma flecha através de uma fresta e a chance de não ser atingido pelo inimigo. Como a guerra piorou ao longo do tempo, tem marcas do tiro ao longo da Guerra da Independência, 1948, ou da Guerra de 6 Dias, 1967. Aqui está a cara dos portões. Sem dúvida, o de Damasco é o mais bonito de todos. A entrada principal, moderna, a entrada romana antiga, o local onde estaria a coluna do Adriano. E os outros são bastante parecidos, embora a decoração deixe muito a desejar em comparação com o portão de Damasco. Nós falamos, quando nós estivemos na Jordânia, de Madaba, com o mapa do que era conhecido da Terra Santa, e em particular em Jerusalém. Esse mapa seria do século VI, aproximadamente. Ele é ainda do domínio bizantino, né? Mas ele reflete com fidelidade locais e monumentos que ainda existem hoje, né? Então, o número 1
nos dois, né, o portão de Damasco. O 2 é o Cardo, ou seja, a avenida principal que vai de norte a sul. O 4 é a Basílica do Santo Sepulcro, no bairro Cristão. O 6 é o portão de Jaffa, da onde parte o decumanus principal, que cruza perpendicularmente com o Cardo e que se dirige para o muro, né. O 7 mostra a Torre do Davi, chamada impropriamente Torre de Davi, não tem nada a ver com o Davi. Ele seria a cidadela e abrigaria inclusive o Palácio de Herodes. O 8 é o Portão Sul, Portão de Sião. O 10, o Monte do Templo. 11, os Portão dos Leões, entrada para a Via Dolorosa. E o 14, que está fora da Cidade Velha, era a Basílica de Santa Sion, que hoje seria a atual Dormição de Maria, e que foi, ou não foi, um dos motivos para os nossos amigos arquitetos serem emparedados no Portão de Jaffa. Falar um pouco do bairro judeu. Quais são as coisas principais no bairro judeu que vale a pena observar? Número 1, a parte sul do Cardo, sendo que foi reconstruída durante uns 200 metros. Ela tinha 12,5 metros de largura nos templos bizantinos, e uma parte dela, não no bairro judeu, mas logo acima do bairro judeu, está sendo ocupado por um mercado coberto. Um ponto muito importante do bairro judeu é esse número 3, que é a Praça Urva. Urva quer dizer ruína, né? Ele é o núcleo centro social do bairro judeu. Ela tinha uma sinagoga que passou por diversas peripécias. Ela foi destruída 2 vezes, uma pelos credores. Ela tinha sido fundada por poloneses, né? E mais tarde ela também foi destruída pelo exército árabe durante as guerras. E a única coisa que existia até algum tempo era simplesmente um arco da fachada original. Hoje em dia, a sinagoga foi totalmente reconstruída. No número 12, está a Casa Queimada, que é do tempo dos romanos. Ela devia pertencer a uma rica família de sacerdotes. Ela tinha um layout que hoje ainda pode ser observado nas ruínas, com hall de entrada, cozinha, 4 quartos, banheiro com banho ritual e todas essas coisas. E foram encontradas moedas justamente antes da destruição por Tito. O número 15, está falhando de novo. O número 15 seria aqui em cima, é o Muro das Lamentações. A melhor definição que existe é uma sinagoga a céu aberto, né? Ele foi feito como uma contenção do Monte do Templo, por Herodes ainda, no ano 20 a.C. Os judeus ultra-ortodoxos usam as segundas e as quintas de manhã para fazer bar mitzvah e bat mitzvah. Seria a cerimônia, né, de, vamos dizer, de maioridade dos rapazes e das moças, com 13 e 12 anos, respectivamente. E ele tem sido escavado e foi encontrado um túnel que leva até a Via Dolorosa e que também vale a pena explorar. Aliás, o bairro judeu como um todo, ele, do ponto de vista arqueológico, não tem igual. Então, a cada momento vão sendo descobertas coisas novas que estão sendo incorporadas. Do ponto de vista arqueológico, é o mais interessante de todos, né? E uma coisa recente é esse Instituto do Templo. Esse Instituto do Templo, a ideia é você preparar a chegada ao terceiro templo. O terceiro templo não se sabe, ou existem discussões, se ele vai ser reconstruído por mãos humanas ou por mãos divinas. Mas se for reconstruído, seja lá por quem for, tudo aquilo que vai estar dentro dele já tem que estar pronto. Então, tudo aquilo que vai estar dentro do templo já está no Instituto do Templo. Vamos ver algumas coisas. O cardo, opa, perdão, uma escadaria de degraus totalmente
não uniformes, um largo, um estreito, que permite a subida pelo lado sul ao Monte do Templo, a Casa Queimada com detalhes da época, a Sinagoga Urva já reconstruída, e esse arco aqui na frente era o que restava até uns 20 anos atrás. E, finalmente, o Muro das Lamentações, onde os homens, munidos de quepás, e as mulheres ocupam pontos diferentes dentro do Muro das Lamentações e enfiam bilhetinhos dentro das brechas do muro. E, na verdade, como do lado de lá está o Monte do Templo, eles não rezam exatamente para o muro, mas rezam através dele. Está aí o Instituto do Templo. No alto à direita, a entrada triunfal. Do lado esquerdo, o modelo do altar dos sacrifícios. Lembram que na frente do templo sempre tinha um altar dos sacrifícios. Então, existe a ideia realmente de reconstruí-lo do jeito que ele era e do jeito que ele servia. E com essa fantástica menorá embaixo à direita, exposta na rua, o que dá uma ideia da segurança de Jerusalém. Essa menorá usou 23 quilos de ouro. É interessante que os guardiões do templo, né, os sacerdotes, sacerdote em judeu, em hebraico é Kohen, né? E eles pertenciam à tribo de Levi, que não ganhou terra nenhuma na divisão pelas 12 tribos, mas ganhou a guarda do templo. Existe todo o processo de reconstrução da roupa dos sacerdotes. Sacerdotes são os únicos judeus que podem usar lã e linho simultaneamente. Já o sumo sacerdote usa ouro e pedras preciosas. Existem no Instituto do Templo trombetas para festividades e sacrifícios. E 11 incensos diferentes que são misturados 10 a 10. Significa o seguinte, que não se pode misturar os 11 e só vai ser possível na hora que isso for para o Monte do Templo. Aí nós temos o bairro cristão e armênio. O bairro cristão e armênio é armênio pelo modo de dizer. Os armênios já foram mais numerosos, eles foram os primeiros que adotaram oficialmente a religião cristã dentro de Jerusalém, e houve um crescimento muito grande no século XVII e XVIII, fugindo dos locais de origem, e principalmente no início do século XX, quando a Turquia teve mania de grandeza e invadiu a Armênia. Hoje em dia, chegaram a ser 16 mil armênios em 1948, abrigados na Cidade Velha. Hoje não passa de 2 mil. Então, provavelmente, do bairro armênio, tudo que vai ficar é o nome. Já o bairro cristão, ele se desenvolve em volta da igreja de Santo Sepulcro, e tudo aquilo que está em cor-de-rosa nesse mapa são imediações da igreja do Santo Sepulcro, que nós vamos ver mais adiante. Por exemplo, a igreja luterana do Redentor, que tem o ponto mais alto de observação da Cidade Velha, dentro do bairro cristão. Você sobe 177 degraus e tem uma vista maravilhosa. Tem um bairro chamado Muristan, que Muristan em persa quer dizer hospital, albergue. Ele foi desenhado para ser um albergue de peregrinos e passou por diversas mãos, comerciantes amalfitanos que restauraram, cruzados que fizeram dele o quartel-general, o Suleimão, que destruiu e pegou as pedras para construir os muros, e ainda existem hoje vestígios de pedras rosadas nesse bairro. E, finalmente, a Cidadela, que hoje em dia é o Museu de História de Jerusalém. Uma curiosidade religiosa de Jerusalém é que hoje existem, em Jerusalém, 17, são representadas 17 igrejas cristãs, alguns dizem que chegam a 30, refletindo as várias separações. Cada igreja deveria ter o seu patriarca, descendente dos apóstolos, né? No concílio de Calcedônia, os armênios, coptas, etíopes e sírios se afastaram dos demais cristãos,
E o cisma do Oriente, em 1054, separou os católicos e os ortodoxos. Dentro da Cidade Velha existem hoje 4 patriarcas que representam as autoridades locais religiosas, né? Para os armênios, para os católicos romanos e gregos, e para os gregos ortodoxos. E os etíopes e coptas têm edifício, mas não têm patriarca. Os coptas seriam os egípcios. Okay? Aqui embaixo estaria como é o bairro cristão e o bairro armênio se ocupam a Cidade Velha. Algumas ilustrações, a cidadela do tempo de Herodes, a igreja luterana do Redentor que foi construída para protestantes, e uma rua do Muristã com os seus prédios rosados característicos e o topo da igreja luterana do Redentor, tudo perto um do outro. Vamos agora entrar no bairro muçulmano. O bairro muçulmano, os 2 prédios, o principal do bairro muçulmano é a Via Dolorosa. A Via Dolorosa segue esse caminho. E existem 2 prédios que vale a pena mencionar. Um é o Palácio da Senhora Tumchuk e outro é o Mercado Central. O Mercado Central se desenvolve em 3 ruas paralelas, das quais uma é o próprio Cardo. E é um negócio que vale a pena por conta dos sons, dos cheiros, de tudo, desde que você tenha estômago, né? O Palácio da Senhora Tumchuk, ele reflete uma senhora que foi esposa ou amante de alguém poderoso e que está decorado na melhor arquitetura dos mamelucos. Quando eu apresentei a primeira vez, faz alguns meses, eu falei que os mamelucos pouco contribuíram, mas do ponto de vista arquitetônico, é visível a influência deles em Jerusalém. Então, o que nós temos aqui embaixo é uma madrasa. Uma madrasa é uma escola. É uma escola que pode ser de ofícios, que pode ser de árabe, e recentemente os caras descobriram mais um filão, os muçulmanos, que os judeus gostariam de falar árabe, mas não falam árabe. Então, hoje eles estão se propondo, com novas madrasas, ensinar árabe para os judeus. Olha os detalhes em estalactites na entrada do Palácio da Senhora Tumchuk, o Mercadão Central coberto, e uma rua mais, vamos dizer, mais escondida, que serve de moradia e de madrasas também, e que se comunica com o muro, com o Monte do Templo através de uma porta de ferro. É certamente o bairro mais pobre, é certamente o bairro mais populoso e, vamos dizer, do ponto de vista de visual, certamente é o mais interessante de visitar. Chegamos no Monte do Templo. O Monte do Templo tem 2 prédios principais, que são o Domo da Rocha e a Mesquita de El-Aqsa. E ele tem uma série de outros detalhes dentro, por exemplo, uma série de portas que estão assinaladas em vermelho nesse tabelão aqui, uma série de madrasas, algumas delas estão assinaladas em azul no tabelão, e uma série de bebedouros da época dos mamelucos. Às vezes são fontes maravilhosas do ponto de vista de arquitetura, e algumas funcionam até hoje. Bom, pulando o principal, vamos só para o principal. Os judeus ortodoxos estão proibidos, as construções mamelucas abundam em pedra vermelha, amarela, branca e preta. O Domo da Rocha é um dos prédios principais. Ele data de 691 depois de Cristo, foi construído pelos muçulmanos. Os templários o conhecem como Templo do Senhor.
Eu acho que nas figuras fica mais fácil. O domo foi uma doação do rei Hussein, com 80 quilogramas de ouro ou mais. A rocha que ele abriga seria o centro do mundo, nós vamos vê-la. E outro prédio famoso nas imediações é o El Aqsa. El Aqsa é o templo de Salomão para os templários. Ele tem poucas coisas da construção original porque ele caiu 2 vezes por terremoto. Ele tem um layout atual da época cruzada. É a terceira mesquita mais importante do mundo. Tem um domo de prata, ao contrário do domo de ouro do domo de rocha. O nome árabe significa lugar mais afastado para a travessia noturna de Maomé. Ele tem colunas internas de mármore, que foi doação de Mussolini, provavelmente antes da guerra. A pintura do teto foi custeada pelo rei Farouk do Egito. Um rei da Jordânia foi assassinado lá por um palestino que achava que o cara era um entreguista, queria se compor com Israel. E a tensão continua, né? Teve um incêndio doloso de um púlpito de madeira em 1969. Essa é a cara do Al-Aqsa. Passando para o Domo da Rocha, o que tem de importante? Bom, primeiro, o Domo da Rocha não é uma mesquita. Ele tem um formato octogonal. Cada lado tem 20 metros de extensão aproximadamente. E desde o tambor até o topo tem mais 20 metros, e 10 metros e 20 metros também seria o diâmetro do domo. No alto do domo, no alto do domo temos um símbolo da religião, do islamismo, o crescente. O domo original era de cobre, foi coberto em 1994 com 80 quilos de ouro. Outras coisas importantes são o interior da cúpula, que tem uma decoração floral que remete bastante aos feitos do Saladino. Tem um corredor externo e um corredor interno que reflete o ritual dos peregrinos na Caaba, quer dizer, eles andam pelo corredor externo e pelo corredor interno. E o corredor interno remete para a Sala da Rocha. Então, aqui dentro estaria a rocha que vocês veem mais ou menos em branco, nós vamos ver melhor daqui a pouco. E essa rocha, ela foi onde Abrão pode ter feito o sacrifício de Isaac, até Isaac ser salvo por um anjo, né? Teria sido o ponto de partida para a construção do templo de Herodes e teria sido também o ponto de partida para a viagem noturna de Maomé. Ou seja, uma coisa linda. Do ponto de vista de fora, vocês podem admirar essas escadas que dão por arcadas que se chamam canatirs. A entrada do prédio, a rocha vista de cima, uma visão do corredor interno, uma visão do tambor e um corte do prédio mostrando mais ou menos como é que ele seria, né? E esse prédio tem o layout de 691 depois de Cristo. Já a mesquita é realmente uma mesquita, é um local de oração. Aqui nós temos uma vista frontal de quem está no templo. Aqui uma vista lateral de quem estaria, por exemplo, num drone a partir do Monte das Oliveiras. Aqui seria o interior ricamente decorado. E embaixo dela se desenvolve toda uma cidade subterrânea que foi construída para os muçulmanos orar. Essa cidade subterrânea ela foi refeita a partir do que o Herodes chamava de estábulos de Salomão, que era onde ficavam os cavalos. Vejam vocês. Finalmente,
Na Cidade Velha você pode comprar de tudo. O centrão é esse centrinho verde aqui, onde você pode comprar artigos de couro, pode comprar tapetes palestinos, almofadas, lentes, lenços, presépios em oliveira, pesos em formato da rocha, frutas, verduras, menorás e outros objetos judaicos. E do lado muçulmano você pode comprar doces e biscoitos, roupas e sapatos, bandejas e bules em latão e cobre, artigos religiosos, cerâmicas armênias, e se você sair do portão de Damasco, você tem um mercado externo cheio de frutas, verduras e petiscos. Pode pechinchar à vontade. Estamos entrando na Via Dolorosa. Essa Via Dolorosa é o que tem mais slides, mas é o que tem mais rápidos, tá? Aqui vocês têm a Igreja Luterana do Redentor, e nós estamos muito próximos ao Santo Sepulcro. Bom, a Via Dolorosa tem 14 estações. A primeira estação fica bem na saída do Monte do Templo, e as últimas 5 estações ficam no Santo Sepulcro. A Via Dolorosa é bastante policiada, como vocês veem. Para variar, existem orientação nos 3 idiomas, né? O hebraico, o árabe e o legível, né? E quem tiver olho de lince vai reparar aqui que estão mapeadas 15 estações nesse mapinha, que mostra várias coisas. Primeiro, que o caminho não é reto, que existem entradas e saídas, né? E existe uma 15ª estação que foi proposta simplesmente por um papa para dizer o seguinte: puxa vida, né? Não vamos parar na sepultura, vamos parar na ascensão de Cristo. A estação número 1, sim, em todas ou em quase todas, existe alguma igreja que comemora. Na primeira estação, que é o ponto de partida da Via Dolorosa, é onde Jesus teria sido condenado, e hoje é uma escola islâmica. Na segunda estação, aí ele recebe a roupa púrpura de rei, né? Ele é flagelado, ele recebe a coroa de espinhos e a cruz. E é aqui que entra o nosso amigo Barluzzi, reformando a igreja da flagelação. Alguns detalhes do interior: Jesus recebendo a cruz e o comércio local se enriquecendo com coroas de espinho e o mapa da antiga Jerusalém. Aí é curioso que, andando pela Via Dolorosa, a gente passa pelo Ecce Homo. O Ecce Homo seria o lugar onde Pilatos apresentou Jesus. Eis o homem. Né? E isso não é uma estação, por incrível que pareça. Eu não consigo me conformar que isso não seja uma estação. Mas, enfim, foi nesse momento que o povo judeu optou entre Jesus e Barrabás. E optou pela crucificação de Jesus. Aí Jesus, carregando a cruz, sofre a primeira queda na estação número 3, no Patriarcado Armênio, que fica no bairro muçulmano. Então vocês veem como é que as coisas se entrelaçam. Do lado de dentro, a representação do mesmo fenômeno, né? Aí no 4, Jesus encontra a Virgem Maria. A 3 e a 4 estão muito próximas uma da outra. E o encontro com Virgem Maria, naturalmente dentro da igreja, também é representado. Na 5, Jesus recebe a ajuda de Simão Cirineu. Então, Simão Cirineu era um cara que estava passando aí na época, né? E vendo que Jesus não dava mais conta da cruz, os soldados romanos impuseram a cruz a Simão, o Cirineu. Está representado aqui à direita embaixo, e à esquerda existe o que dizem ser a marca
da mão de Jesus na pedra. Sinceramente, eu tive dificuldade em reconhecer. Bom, Jesus está muito mal, passa pela sexta estação e aí ele recebe a ajuda de uma moça chamada Verônica, né? E a ajuda dela está comemorada numa pedra que está dito o seguinte: na sexta estação, a piedosa Verônica enxugou o rosto de Jesus com um lenço. Esse lenço andou rodando pelo mundo, né? E, naturalmente, a representação interna dentro da igreja. Raramente essas igrejas estão abertas. Na sétima estação, não se confundam, tá? Essa barra daqui não quer dizer 8, não. É uma barra que não tem nada a ver. Ocorre a segunda queda de Jesus, numa igreja franciscana, e é nesse momento que a transição passa do bairro muçulmano para o bairro cristão. Aqui temos o bairro 8, a estação número 8. A estação número 8 seria o encontro de Jesus com as filhas de Jerusalém. Elas choram, Jesus diz: filhas, não chorais, não choreis por mim, e está representando Jesus Cristo, vitória. É a representação da estação 8. Vejam como a coisa é sublime, né, à vista da pedra, e quanto a coisa não é sublime, porque isso é uma das ruas principais da fronteira entre o bairro muçulmano e o bairro cristão. Na estação número 9, Jesus sofre a terceira queda, e aqui existe um mosteiro copta, que está embaixo da igreja de Santa Helena, e finalmente chegamos nas estações de 10 a 14, que estão na igreja do Santo Sepulcro. Bom, a história dessa igreja do Santo Sepulcro, ela é complicada, para não dizer outra coisa. Ela fica num monte chamado Calvário, ou Gólgota, que pela tradição, que pelo nome significa local do crânio, e a tradição diz que talvez o crânio de Adão estivesse aí, ou então crânios decorativos de alguns condenados não sepultados. O Calvário Gólgota sempre esteve fora dos muros, ele só ficou interno aos muros depois da morte de Jesus. Foi substituído por um templo para o culto de Júpiter ou para o culto de Vênus, e só em 326 depois de Cristo, Constantino pediu para sua piedosa mãe Helena, né, construir a primeira basílica. E Helena deve ter encontrado a verdadeira cruz. Bom, aí passou por diversas vicissitudes, né, do tipo, foi destruído, foi recuperado, foi destruído, por recuperado. A cena mais curiosa é quando os muçulmanos destroem em 1009, a mãe do sujeito que destruiu era cristã e brigou para que fosse reconstruído. Tem um período de glória com os cruzados, aí com os muçulmanos começa com guerra, termina mais ou menos com paz, e o importante dessa paz é que os peregrinos vão poder entrar, mas para evitar grandes problemas, a custódia é dada para duas famílias palestinas, e essas duas famílias palestinas continuam sendo guardiães até hoje. Os franciscanos começam a convivência pacífica entre sacerdotes de diversos credos, e, finalmente, em 1852, o status quo garante o direito de propriedade e de acesso das comunidades cristãs aos 3 santuários da Terra Santa, que são o Santo Sepulcro, o Túmulo de Maria e a Basílica da Natividade em Belém. Só que quem ganha a parte melhor são os greco-ortodoxos. Porém, as outras religiões, elas ganham locais para adoração e celebração. Em 2016, dizem que foi achada a Pedra do Sepulcro original, e em 2018 quiseram criar novos impostos para a Basílica do Santo Sepulcro,
Ela foi fechada em sinal de protesto, essa briga tá ganha e o projeto foi engavetado. Quem quiser pegar mais história, tá aí uma referência. Bom, tudo começa na Capela dos Francos, a estação 10, onde os soldados retiram a roupa e a cruz. Continua na Capela 11, onde Jesus é depositado na cruz e é, vamos dizer, grudado nela com os pregos. Aí, finalmente, ele morre na cruz, na estação 12. E o que tem de interessante, esse pequeno nicho aqui à direita, que também era visível na estação 11, quer dizer, estação 11 e estação 12 estão muito perto. E nesse nicho existe essa Mater Dolorosa, né? Chorando a morte do filho. Diz que a morte de Jesus aconteceu com uma grande escuridão nos céus, que uma rocha se abriu durante o terremoto e essa rocha estaria sendo visível por uma janela. E aqui existe a rocha do Gólgota, propriamente dita. Nós vamos vê-la melhor daqui a pouco. E debaixo desse altar é possível encostar a mão nessa rocha. Então está aqui a rocha do Gólgota. Aqui está a minha esposa encostando a mão na rocha. E aqui um quadro da época, quer dizer, de uma época mais ou menos recente, que mostra a cruz e mostra o crânio lá embaixo. Afinal, o Gólgota é o local do crânio. Bom, a crucificação aconteceu na Sexta-feira Santa. E logo depois ia iniciar o Shabat. E aí, para evitar que o sepultamento fosse adiado, teve um sujeito chamado José de Arimateia que fez o possível, chegou em Pilatos, reclamou o corpo de Jesus, conseguiu autorização, tirou ele da cruz, colocou numa pedra de unção onde ele teria sido purificado. Ele não foi purificado antes da crucificação, só foi purificado depois. E existe uma cena da preparação do sepultamento muito bonita do André Mantenha, onde dois detalhes chamam a atenção. Um é a representação da genitália, né? E o outro é o olhar de Jesus que segue o cara que está acompanhando a tela. Esse José de Arimateia era um cara de centrão na época. Ele fazia parte do Sinédrio, que foi o tribunal judeu que acusou Jesus. Mas alguns evangelistas dizem que ele chegou a ser discípulo de Jesus. Então ele estava dos dois lados e na hora que ele pediu o corpo, ele conseguiu com isso um enterro piedoso, no próprio sepulcro. Quer dizer, ele tinha construído um sepulcro para a própria família e foi lá que ele colocou Jesus. Finalmente vamos ao sepultamento de Jesus, né? O sepultamento de Jesus ocorreu debaixo dessa cúpula, dentro do que hoje é um edifício de mármore. Existe uma fila gigantesca para entrar nesse edifício de mármore. Nós não conseguimos entrar. E dentro desse edifício de mármore tem duas salas. A primeira, chamada Capela do Anjo. Essa Capela do Anjo, ela encerra uma pedra oval que teria servido para tapar o local da sepultura. Nós não conseguimos entrar, mas a gente achou uma fresta para tirar uma fotografia de uma senhora entrando nessa Capela do Anjo. E finalmente existe um leito de mármore branco em cima de uma pedra, que seria a pedra onde Jesus teria sido sepultado, que é objeto de adoração por todo mundo, e onde as pessoas vão entrando com a obrigação de não ficar mais de 1 minuto dentro dessa sala.
Sexta-feira, às 15 horas, lá vai passando a procissão, se arrastando que nem cobra pelo chão. E essa foto à esquerda, ela reflete uma procissão de uma Sexta-feira Santa. Em geral, nos feriados, a procissão não sai às 15, sai às 16. Ela é orientada pelos franciscanos e as portas de todas as igrejas, a grande maioria franciscana, está aberta. Essa procissão dura em volta de 1 hora e ela atinge como ponto final o Santo Sepulcro, onde vamos entender como é que funciona a Basílica do Santo Sepulcro. Ela tem áreas comuns que estão representadas em branco. A maior parte são áreas, sei lá, cinzas ou verdes, que refletem a propriedade dos gregos, ou seja, só os gregos podem mexer nessas áreas. Alguma coisa, mas não muito interessante, tá para os cristãos católicos, né? E os outros credos têm áreas menores, os armênios, os sírios, os egípcios ou coptos, né? E assim por diante. O que nós vamos fazer? Nós vamos seguir o itinerário da procissão. O itinerário da procissão, ele começa aqui no que está marcado com a letra B, e falhou de novo. Eita. Que é a Pedra da Unção. A Pedra da Unção, o pessoal faz uma fila, entra para visitar o Santo Sepulcro, propriamente dito, que está aqui na letra C, e vai percorrendo a igreja, chegando na parte da Helena, que é a letra E e a letra F. Sinto, vou ter que apontar com flecha. E aqui é onde foi encontrada a cruz, na letra F. E, finalmente, se dirige para o Gólgota, onde estariam de 11 a 14, tirando o 13, que está representado na Pedra da Unção. Então, esse é o percurso da procissão, que leva um pouco mais de 1 hora e pode ser seguido por cantos dos franciscanos. Bom, eu falei da procissão de Gilberto Gil, nada mais justo que eu fale um pouco do Caetano. Existem, na verdade, 2 calvários, 2 Gólgotas. Então, uns ingleses, no meio do século XIX, descobriram uma pedra que tem o formato de uma caveira, que é exatamente o significado de Gólgota. E, explorando mais, descobriram um túmulo e chegaram a importar uma pedra que poderia servir também de fechamento para o templo. Ela não é igual ao original, mas poderia ser. Esse local, ele fica também fora das muralhas da época. Esse lugar é chamado Túmulo do Jardim. Ele é muito usado por protestantes evangélicos. E essa daqui poderia ser uma outra versão do Gólgota ou Calvário, embora a maior parte das evidências aponte para outra versão. Essa versão daqui tem um mérito, que a natureza em volta é mais parecida com aquela que foi descrita pelos evangelistas. Lá é mais rocha pura, aqui já tem vegetação. Então, você acredite ou não que aqui ao Gólgota certamente é um passeio que pode valer a pena. Bom, reconstruindo o caminho de Jesus. Posso passar 5 minutos do total? Acho que vale a pena, tá? Oi, chefe? Ok. Ok. Bom, então Jesus fez a sua última ceia
Ele foi orar no Monte das Oliveiras. Nesse Monte das Oliveiras, ele foi, vamos dizer, traído por Judas. Foi levado para a casa do sumo sacerdote. E aí ele sofreu um interrogatório e um julgamento judeu. Foi levado para o palácio do Ponto Pilatos. E aí ele sofreu um julgamento romano. Eventualmente, foi levado para o número 5, que é o início da Via Dolorosa, e de lá foi levado para o Gólgota, que é o número 6, seja lá esse Gólgota que a gente descreveu primeiro, ou esse Gólgota que a gente descreveu depois. Esse 3, 4 e 5, eles podem ser visitados hoje. Então, a casa do Caifás, o Palácio de Herodes e a Fortaleza Antônia, onde ele deve ter ficado preso durante a noite da sexta, da quinta para manhã de sexta, tudo isso pode ser visitado. Eu poderia parar por aí, mas eu tenho algumas questões fundamentais para o ignorante em Jerusalém, que sou eu. Então, todas elas eu vou tentar responder da melhor maneira possível. Primeira, quando nasceu Jesus? Segunda, quando morreu e de que morreu? Terceira, temos algum detalhe da cruz e da crucificação? Quarta, qual foi o caminho de Jesus em Jerusalém? Foi esse mesmo que eu acabei de mostrar para vocês? Quinta, a quem podemos responsabilizar pela morte de Jesus? Sexta, tem os 4 evangelistas que narram mais ou menos as mesmas coisas de jeitos razoavelmente distintos. Em qual que eu posso acreditar mais? E, finalmente, aquele santo sudário que foi o lençol com que Jesus de Arimateia cobriu Jesus, como é que fica do ponto de vista da ciência? Bom, a primeira coisa que a gente vai dizer é a seguinte: Jesus nasceu antes de Cristo. Ele nasceu provavelmente por volta de 6 ou 4 antes de Cristo. Em 4 antes de Cristo, morreu Herodes. Herodes tinha mandado matar todas as crianças com 2 anos ou menos. Por isso, Jesus pode ter morrido entre 6 ou 4 de Cristo. Isso daqui foi corrigido. Os calendários foram corrigidos e viu-se esse erro, e com isso daqui Jesus nasceu antes de Cristo. Segunda coisa, quando morreu Jesus? Bom, Jesus foi crucificado durante Pilatos. Pilatos foi governador entre 26 e 36. Jesus começou a pregar depois de João Batista. E João Batista, pelo que se conta, ele começou a pregar no 15º ano de Tibério. Tibério começou a governar no ano 14. Então, João Batista começou a pregar no ano 28 ou 29, e Jesus provavelmente também, ou um pouco depois. Ele pregou 3 anos antes de morrer. Então, 28 ou 29 mais 3, 31, 32. Ele morreu na altura da Páscoa judaica. Os dias da semana e as datas mencionadas na Bíblia só coincidiram no ano 30, 33, 36. 36 é muito, porque os apóstolos já estavam trabalhando. 30 parece ser pouco. O mais normal é 33. Então, Jesus provavelmente deve ter morrido com 36 a 37 anos. Existe uma pequena possibilidade dele ter morrido com 30 anos. Então, se ele nasceu em 4 antes de Cristo e se morreu em 30 depois de Cristo, e nasceu no Natal, no finzinho do ano, e morreu na Páscoa, mais ou menos em abril, a conclusão brilhante é que ele pode ter vivido 33 anos. Então, aquelas velhinhas que gritam a idade de Cristo quando estão jogando tômbola, podem não estar erradas. Quais os detalhes da crucificação? É fora de dúvida que Cristo suou sangue na cruz, mas a provável causa de morte foi uma parada cardiorrespiratória. Antigamente, as crucificações poderiam ter um crucifrágio. O que era isso? Era uma estocada na tíbia,
e isso matava o cara na hora. Mas Jesus não foi morto desse jeito. E o Cristo morto, para confirmar, foi realmente espetado com uma lança. A agonia durou umas 6 horas, provavelmente das 9 da manhã até as 3 da tarde. Foram usados cravos de 15 centímetros e 1 centímetro de diâmetro. Os ortodoxos dizem que os pés foram pregados juntos, os católicos dizem que foram pregados separados. Não há nenhuma luz sobre o assunto. Cristo sofreu 2 séries de 39 chicotadas. Então, digamos, umas 80 chicotadas. Mas como esse chicote, chamado flagrum, tinha pontos de ossos no metal nas 3 tiras, foram, na verdade, umas 240 chicotadas. A parte vertical da cruz tinha uma altura aproximada de 5 metros e pesava aproximadamente 70 quilos. Isso quer dizer o seguinte, que quando foi ofertado para Cristo uma estopa embebida em vinagre, ela teve que subir de algum jeito, que ele estava bem acima. A parte horizontal, chamada patíbulo, media 2,5 metros e pesava uns 30 quilos. Um detalhe interessante nas crucificações romanas é que normalmente o crucificado carregava a cruz só a parte horizontal. A parte vertical estava no local da crucificação. Então Cristo deve ter carregado a cruz de 30 quilos com ou sem a ajuda de Simão Cirineu. Ok? Bom, qual o caminho de Jerusalém em Jerusalém? Então nós já mapeamos de alguma maneira, nós dissemos que Cristo já fez uma entrada triunfal com o burrico, ele esteve em Jerusalém em uma outra época e expulsou os mercadores do templo, e aí finalmente a gente tem a última ceia, vai orar no Getsemane, passa pelo Dominus Flevit, passa pela Igreja da Agonia, pela Gruta da Traição, é interrogado na casa de Caifás, ele é julgado pelo Sinédrio, aonde, vamos ver, é interrogado e julgado por Pilatos, provavelmente no Palácio de Herodes, e finalmente percorre a Via Dolorosa. Qual delas, né? Existe um advogado que escreveu, e vale a pena que quem tiver interessado leia, que o julgamento de Cristo foi o maior erro judiciário da história. Então ele tem uma série de 33 considerandos que mostra que foi o maior, que foi realmente um erro antes do STF. Sobre o caminho. Então, ele está na última ceia, vai para o Getsemane, ora, é traído, é traído, volta para a casa de Caifás, que é muito próxima do local da última ceia, vai ser julgado no templo. Por quê? Porque o Sinédrio se reunia no templo. Mas é meio complicado numa quinta-noite você imaginar que todo mundo se reúna no templo. Enfim, ele vai para a Fortaleza Antônia, onde é preso. Pedem o palpite de Herodes Antipa, que é o reizinho, perdão, que é o reizinho fantoche dos judeus. Herodes Antipa simplesmente devolve para Pilatos, Pilatos julga, começa a Via Dolorosa. Isso é a versão normal que a gente aceita como turista. Hoje em dia dizem que a versão mais provável é a seguinte. Eita. Ele estava no cenáculo, foi para Getsemane e foi para a casa de Caifás. Na casa de Caifás se reuniu o Sinédrio, ou seja, todos os 71 ou 72 sacerdotes. Ele foi julgado por Herodes no palácio, por Pilatos no palácio de Herodes. Foi ou não foi para o palácio de Herodes Antipo, que não muda muito, e fez um caminho mais suave até o Gólgota. Vejam só. Então, em cima de uma história muito bonita,
inventaram um conto de fadas. Bom, qual o responsável pela morte de Jesus? Quando a gente tem aula de catecismo, né, católico, nós católicos, a gente diz que os judeus mataram Jesus. Foram mesmo? Então, o primeiro responsável, e grande responsável, é a própria elite judaica. Os comerciantes eram parte do sistema de arrecadação do templo. Ou seja, para as pessoas oferecerem sacrifícios, eles eram praticamente obrigados a comprar animais para os comerciantes em volta do templo. Na hora que Jesus destrói, arrebenta, né, e expulsa os vendilhões do templo, a elite fica meio contrariada. Os romanos também são culpados, são porque Pilatos, em nome da paz romana, embora não achasse nenhum motivo de sobra para condenar Jesus, acabou optando pela crucificação. O povo judeu. O povo judeu ele é importante na escolha de Barrabás versus Jesus. Aqui tem um problema, porque o que é citado é que Jesus propõe uma salvação pacífica. Barrabás era um ativista que propunha uma luta armada. Porém, não existe nenhum elemento que diga que Barrabás era um ativista, diz simplesmente que ele era um ladrão. E a última culpa pela morte de Jesus foi do próprio Jesus. Ele reagiu com muita conformidade ou com muito desafio diante da morte iminente. O fato é o seguinte: Jesus tinha que morrer para que pudesse ressuscitar. Aí existe uma série de ponderações. Eu li os 4 evangelhos, né, tentando ver, e realmente eles não são iguais entre si. O mais antigo é o Evangelho de Marcos, depois vem o de Mateus, que é uma razoável cópia do de Marcos, aí o Lucas e finalmente o de João. Eles foram construídos em épocas diferentes, sempre a partir de 70 depois de Cristo, o que provavelmente mostra que nenhum dos evangelistas realmente escreveu o evangelho. O engraçado é que existem outros evangelhos apócrifos, por exemplo, de Pedro, que também são considerados e não diz nada. Bom, o João é o mais doutrinário de todos, então nesse momento já existe uma perspectiva de catequese, né? E quem gostar dessa matéria pode olhar esse sitezinho daqui que fala tudo isso de uma maneira bem explicada. O mais importante é o seguinte, que das 14 estações, os evangelhos não mencionam nem a 3, nem a 7, nem as 9, que são as quedas, nem os encontros, que são primeiro com a Maria, segundo com a Verônica, terceiro com as filhas de Israel. Só Lucas menciona as filhas de Israel. Interessante é Verônica, né, que vem de vera, verdadeira em latim, e ínica, que seria imagem, né, é mais ícone, né? Então, verdadeira imagem de Cristo estampada no lenço da Verônica, que se perdeu. Santo Sudário e a ciência. Bom, de acordo com a tradição hebraica, o morto era envolto num lençol dobrado, de linho de algodão. A família cuidava do funeral da sepultura no mesmo dia, e o corpo tinha que ser velado. O corpo era preparado, ele ficava fechado, cheiroso, e, enfim, o túmulo era escavado na rocha. O que se viu através do Santo Sudário que apareceu numa determinada época, que nós vamos ver já, é que seria esse o lençol que envolveu Jesus. As dimensões eram 4 metros e 40 por 1 metro e 10, dobrado, né? Então dava 2,20. Era um adulto de barba e cabelos longos, 1,78, 1,85 metros de altura. Não houve lavagem antes da sepultura, porque não houve tempo nem condições. O tempo estava ameaçador. Foram encontradas moedas da época de Tibério, do ano 29, nos olhos, mas elas podem ter sido bem colocadas depois. Os pregos do pulso são típicos da crucificação romana. Foram contados 120 sinais de flagelação, muito simétricos. Na verdade, deviam ser encontrados 240, pela conta que a gente fez.
A coroa de espinho não é tradicional nas crucificações, mas o fato é que não é todo dia que se crucifica um rei. O primeiro testemunho histórico do Santo Sudário aparece em 1353. Os, os reis de Savoia compram esse Santo Sudário e com a mudança do Santo Sudário de Chambéry para Padova, eu disse Padova, ninguém vai protestar? Com a mudança do Santo Sudário para Turim, eles ficam numa capela chamada Santa Síndone. E a partir daí eles se tornam propriedade da Itália, embora a Santa Sé fale em uso capião. Foi feita uma foto em 1898 e o negativo é, na verdade, um positivo. Foi analisado por 3 laboratórios diferentes em 1988 e parece ser uma falsificação, de acordo com o carbono 14, que põe como data provável alguma coisa em volta de 1300. Foi analisado também por microscópio eletrônico, mas as possíveis contaminações podem destruir essa ideia. Aí alguém pensou na vanilina, que é um composto que, em função da temperatura, vai se decompondo. Então, se a temperatura era do tipo 20 graus, ele poderia ser de 1000 a.C. Se a temperatura fosse uns 25 graus, poderia ser 700 depois de Cristo. E a igreja diz o seguinte: olha, não tenho nada, problema da ciência, mas o culto está autorizado e alguns papas se mostraram a favor da autenticidade. Do lado direito vocês têm a foto do Santo Sudário e do lado esquerdo, né, o pedaço de baixo, que é, na verdade, o positivo da foto. Finalizando, gente, é um curso de arte, então não poderia deixar de lado. Jerusalém já acabou, mas a Via Dolorosa não. Então, mais algumas vias dolorosas que fazem muito sentido para mim. Qualquer igreja católica que se preza tem algumas cenas de Via Dolorosa, mas essa é peculiar. Existem na Colômbia, em Zipaquirá, a uns 100 quilômetros, um pouco menos, a norte de Bogotá, uma mina de sal. Essa mina de sal, os mineiros construíram, ou foi construída para os mineiros, um altarzão com um anjo tocando trombeta, e as 13 estações, e as 14 estações da Via Dolorosa, elas são marcadas por capelinhas ao longo do caminho. Maravilhoso. Não é a melhor mina de sal do mundo, a mais bonita é a da Polônia, mas ela é extremamente roots e vale a pena ser visitada. E a outra, Via Dolorosa, a outra coisa que a gente tem, é a Capela do Rosário, feita por Matisse. Matisse foi o arquiteto e o faz-tudo da obra. Ele tinha quase 80 anos quando ele começou a construir. E foi por conta de uma freirinha que tinha sido o primeiro modelo dele e depois enfermeira dele. Desculpe, mas nessa hora eu vou lembrar a música Umas e Outras do Chico. E esses são os detalhes externos da capela. Quer dizer, muito simples e muito profundos. Né? O peixe, símbolo da religião católica com a estrela. E ele mesmo descreveu tudo isso como arte de equilíbrio, de pureza, de tranquilidade, onde o papel guache recortado tem um papel fundamental na reconciliação entre cor e desenho, e onde o espaço é organizado, em particular a luz, e onde certamente menos é mais. A capela é dominicana, então no altar do fundo é muito pequena, tá? A capela tem o São Domingos, o altar, o crucifixo, a árvore da vida do nosso amigo. Existem mais detalhes nesse site, vale a pena também investigar. Ao lado oposto, ao altar, existe essa porta de entrada e essa parede.
duas paredes laterais, uma decorada com vitrais, a outra com essa cena da Virgem e do filho se abraçando, maravilhoso. E ao fundo, as 14 estações da Via Dolorosa. Então Jesus é condenado, Jesus recebe a cruz, Jesus cai, Jesus encontra a Virgem Maria, Jesus cai pela segunda vez, a Verônica enxuga o rosto, Jesus cai pela terceira vez, o encontro com as mulheres de Jerusalém, cai pela terceira vez, aqui era a segunda, perdão. Aqui ele é removido da cruz, ele é crucificado, ele morre, é preparado para o sepultamento, é sepultado, e a frase final do nosso amigo Matisse é: eu não trabalho sobre a tela, mas sobre aquele que a olha. Muito obrigado, gente. Shalom. Obrigado. Muito bom. Obrigado, Excelente. Carlos. Maravilhoso. Ótimo. Parabéns, Carlos. Excelente, Obrigada. parabéns. Parabéns. Aula de... Parabéns. Muito legal. Excelente. Alon. Incrível. Boa noite. Você já não é mais um ignorante, Carlos. Eu sou porque aquilo que eu queria explicar eu não expliquei. Eu só contei versões. Eu só contei versões, gente. Pode Que só me explicar. deixaram mais ignorante. Pode explicar que nós ficamos por aqui. Pode explicar, Carlos. Não, eu não sei explicar além disso. Posso Era fazer exatamente duas aquele. Posso fazer duas perguntas? Manda Carlos, bala. Carlos, Oi. tira o compartilhamento. Ah, tá bom. Como é que eu tiro? No verdinho. E cadê a Posso fazer verdinha? duas perguntas? Pode Manda fazer. bala. Essa história do negativo e do positivo tinha Aham. uma outra polêmica que eu não lembro o que era, sobre a verdade do Santo Sudário, né? Que era sobre o positivo e o negativo. Você lembra de mais alguma coisa que tinha? Não, na verdade, todos aqueles exames foram feitos depois, né? Sim, sim. E a foto foi muito questionada, na verdade. Ela foi feita em 1898. E o primeiro uso de alguma coisa decente foi uns 90 anos depois. Então, nesse Tá. meio tempo, botava-se defeito. Assim como chegaram a botar defeito no carbono 14, os terraplanistas botaram defeito no carbono 14 em 1988. Tá. E a segunda música do Chico com a Freirinha, qual que é? Umas e outras? Umas e outras. Isso. Você Obrigado. conhece, não? Você conhece? Conheço. Então maravilhoso. canta um pouquinho aí, porque eu não sei qual é. Não, eu já tô... É assim, sei eu vou que contar tem mais essa- ou menos a história, tá? A história é a seguinte: uma freirinha e uma prostituta se encontram. E cada uma com os seus problemas. Uma já rezou com Deus, outra já dormiu com os seus, e as duas se cruzam na mesma rua, se olhando com a mesma dor. Cruzes, que vida comprida, para que tanta conta, que eu já perdi a conta de tanto rezar. Puxa, que vida comprida, para que tanta vida para a gente levar. É maravilhosa. E a freirinha teria sido, né, a amante do Matisse, enquanto ele estava bom. Né? Tá. Então, aí umas e outras. Vejam que é maravilhosa. A letra é uma música pouco conhecida. Eu não lembro de ter visto essa música no LP. Pode ser que esteja, mas não lembro, tá? Então, procurem que vale a pena. Eu vou procurar. Obrigado. Parabéns. Adorei. Carlos, maravilhoso. Obrigado. Obrigado, gente. Muito Carlos, São especiais. uma Desculpem. pergunta. Ótimo. fantástico. Só uma pergunta eu queria fazer. Ah. Carlos, você disse que o Davi estava enterrado, estaria, eu não sei se eu entendi direito, dentro da cidade de Jerusalém? Não, não. Não está enterrado lá. Aquele lugar que a gente o homenageia túmulo como dele. túmulo de É túmulo Davi, vazio, né? não tem Davi nenhum dentro, tá? O que o Davi poderia ter sido enterrado é dentro da cidade de Davi,
que fica um pouco, vamos dizer, a sul-leste da Cidade Velha. Então você tem, vamos dizer, um desnível, né, da Cidade Velha para o Vale dos Rios, do lado sul, e logo aí você tem a cidade de Davi, que foi onde ele ocupou. E provavelmente ele morreu, e quem sabe ele foi sepultado lá. Mas não se tem certeza nenhuma. Então tudo isso está envolto em lenda, né? Com certeza. Outra pergunta. Você falou, a Igreja da Ascensão, quem é que ascendeu desse lugar aí? Jesus. Quer dizer, querem crer que Jesus ascendeu daí. Ela é honrada, ela é homenageada, como se Jesus tivesse feito a ascensão a partir daí. O que a gente tem é a ascensão do Maomé. Pois é, mas esse é do Domo da Rocha, né? Isso. Aí a gente tem mais certeza. Embora o relato seja bem fantasioso, né? Que aquela viagem noturna de Jerusalém até o céu para receber instruções de Alá e voltar para Meca é meio estranho. Tudo que é religião é questão de fé, viu? É isso aí. Acho que o Efim falou isso quando a gente apresentou a Terra Santa, né? Isso. É verdade. Isso. Não porque provas científicas do sudário, foi por isso que eu não esteve em Pádua, porque ele é falso. Com certeza. O Turim é um ótimo lugar, porque lá tem tudo que é fake, inclusive Cristiano Ronaldo. É verdade. Eu queria fazer uma pergunta também. Não sei se para o Carlos ou para o Efim, que andou lendo a vida de Jesus, ou para o Moisés, que também está lendo o Zelota. Já li também. Alguém aqui leu os Evangelhos? Alguém leu? Não, agora você. Alguém leu os Evangelhos de Jesus? Novo Testamento? Eu li. Então, a minha dúvida é o seguinte. Por tudo que você conhece, agora você falando também me rememorou. Jesus era judeu. Era judeu. Inclusive, era um judeu religioso. Sim. Ele seguia todos os preceitos, comia kasher, ele respeitava o sábado, fazia tudo o que tinha que fazer. A última ceia tem pão ázimo. Sim. Então, e ele pregava, vamos dizer assim, dentro do conceito da religião judaica. Obviamente que ele propôs coisas novas, mas ele, vamos dizer assim, acreditava, entre aspas, na religião judaica. Uhum. Depois de um certo tempo, inclusive depois de 70 anos, quer dizer, a igreja foi criando coisas novas, inclusive acho eu que esse endeusamento de Jesus só apareceu muito depois, porque na época ele não era Deus, ele era filho de Deus, assim como se diz que todo mundo é filho de Deus. Então, o que eu queria saber é o seguinte: o que Jesus pregava na verdade? Quer dizer, a religião foi criada depois, não foi por Jesus. Quer dizer, o que Jesus pregava dentro... Ele pregava dentro da religião judaica, mas o que ele pregava de novo? Pregava o amor, que tinha que você Amai-vos tinha uns que aos considerar, tinha que não julgar os outros, que tinha que se colocar na posição do outro sempre, e ele dá uma segunda chance. O amor, que não tinha... Não, mas eu acho o seguinte, desculpa interromper, eu acho que quem fez a religião Roberto, cristã... põe a câmera aí para a gente ver. Está falhando, não adianta, ela fica... Eu já tentei, eu congelo aí, não sei o que tem esse computador aqui. Você é tão seguinte, bonito, eu gosto tanto de te ver. Bom, então você faz questão... Veio de Pádua? Espera aí. É o seguinte, congelou, falei para você. Escuta, o que eu acho é que a religião cristã, na realidade, ela não foi feita tanto por Cristo. Na minha opinião, ela foi feita pelo apóstolo Paulo. Quem realmente fez a religião cristã não foi Cristo. Cristo realmente, estou dando minha opinião, que eu sou leigo nisso daí. Mas um pouco, eu li os evangelhos, li mais alguma coisa. Esse livro, Os Zelotas, por exemplo, eu li vários livros sobre isso aí, porque eu realmente não acredito. Mas
não é por não acreditar que eu não vou atrás do que eu acho que possa ser uma verdade. Então, eu acho que a religião cristã, na minha opinião, não foi Cristo quem fez. Quem fez a religião cristã foi Paulo, que foi um camarada que ele tentou... A grande diferença é que Jesus, ele achava que aquilo ainda devia ficar dentro dos judeus, só dentro do povo escolhido, enquanto que Paulo já generalizou para todo o povo, para todo mundo. Então, essa que eu acho que é a grande, na minha opinião, repito, é a grande diferença entre o cristianismo, que não foi feito por Cristo, mas, na minha opinião, foi feito por Paulo, e a religião judaica. Essa que eu acho que é a diferença. A religião judaica, ela tem um povo escolhido, enquanto que Paulo não. Todo mundo teria direito à salvação. Essa eu acho, basicamente, a diferença, que não foi feita por Jesus. Uma diferença, Roberto, é que é do olho por olho, dente por dente, que é da religião, né, mosaica. Exatamente. Enfim, no cristianismo primitivo e tal, é do perdão aos inimigos, né, e o amor. Então, mas eu acredito que o judaísmo também tem esse perdão. Eu não sei, mas eu acredito que tá. Essa questão de olho por olho, no Sermão da Montanha, Sermão da Montanha sintetiza tudo. Mas a questão do olho por olho, dente por dente, é uma lei ainda da época do Hammurabi, lá na Mesopotâmia. Então, exatamente. A gente não pode se confundir aí, hein? Mas você não vai negar que o Deus do Velho Testamento é vingativo. Mas eu acho que o Velho Testamento é vingativo, é beligerante. Eu não as coisas mudam. Eu não acredito que o Efino vá falar. Não, o Efino vai falar, é que nós não estamos deixando de falar, porque senão vai até amanhã, que eu falei, eu já pronunciei isso. É o seguinte, eu acho que o cristianismo é uma religião, vamos dizer, é uma generalização da religião judaica. A judaica é para alguns, o cristianismo, teoricamente, é para todos. Essa que eu acho. Repito, francamente, eu não sou muito religioso, tá? Então, eu confesso, mas eu respeito, eu acho que a fé é um negócio muito bacana, tá certo? Eu acho que a fé realmente é um negócio muito bacana. Mas, olhando do meu ponto de vista, eu acho que essa é a diferença fundamental. Deixa o Efim falar. Fala, Efim. Então, eu queria fazer uma observação, Ari, e também Roberto. Primeiro, antes de tudo, parabéns, Carlos, que você foi realmente muito na minúcia, no detalhe, e não deixou escapar nada, inclusive as várias interpretações de mesmos episódios. Eu acho que é interessante também observar o que os muçulmanos acham dessa narrativa. Os muçulmanos que estavam lá no local, eles aparecem bem mais tarde, né, como religião. Mas eles aceitam Jesus como profeta na religião deles. Eles só têm uma objeção, e essa objeção é sistematicamente repetida. Eles não acreditam na narrativa de que a Maria era virgem. Eles não acreditam nessa história. Eles dizem que é impossível você conceber sendo virgem. Bom, de qualquer forma, isso é o que está escrito nos livros que eu já vi. Essa questão de virgindade da Maria, virgem era a mulher que não tinha tido filho ainda, era considerada... mas ele tinha outros irmãos. Ela concebeu, ficou grávida e ponto. Sim, os muçulmanos questionam esse aspecto. É questão de fé, porque isso é um absurdo. Como? Eu acho que isso, desculpa, enfim, eu acho que esse negócio de virgindade ou não é uma questão de fé, porque, francamente, isso é uma coisa meio que inconcebível. Né? Mas era considerada virgem quem não tinha tido filho ainda. E Jesus foi o primeiro filho. Tem uma teoria que ela foi estuprada por um soldado romano também. É possível, é muito possível. Quer dizer, a questão toda... Aliás, o rabino Newton Bonder, ele descreve isso, que na época do Jesus era prática comum os centuriões romanos estuprarem as mulheres que quisessem. Não tinha nenhuma punição quanto a isso. É uma barbárie, né? Quer dizer, é uma invasão... Não, mas isso desculpe, mas isso, em qualquer época de guerra, os soldados realmente estupram as mulheres. Isso não foi só nos romanos. Isso é generalizado, até nos tempos de hoje. Mas é só ir no Haiti, por exemplo.
Sim, certo. Mas veja só, eu sei disso. Inclusive as tropas da ONU na África. O que eles estavam praticando é uma coisa terrível. Mas, de qualquer maneira, eles são tropas internacionais, né? Quer dizer, tinha gente de tudo que é canto mandada por um país em conflito. E eles tomavam conta daquilo e faziam o que bem entendiam. Não só estupro, mas também roubo, destruição de propriedade, coisas do gênero. Bom, de qualquer maneira, guerra não é brincadeira. Guerra não tem nada de romântico, é uma tomada violenta de uma sociedade. O que os rabinos dizem? Que, na época romana, eu acho que eu já falei sobre isso numa outra sessão, os rabinos do templo resolveram que reverter a situação militarmente era impossível. Então, era mais fácil você mudar as regras do jogo do que você tentar se livrar dos romanos. Então, declararam que a linhagem seria matriarcal, não mais a sociedade não seria mais patriarcal no sentido da sucessão e salvação do sangue. Isso está claramente explícito. Por que as mulheres é que mantêm a linhagem na tradição judaica? Porque não importa quem foi o pai, o que importa é quem é a mãe. Porque se a mãe é judia, ela transmite a tradição e ela transmite as leis. Por isso que não havia, naquela época, dizem, a partir disso, mulheres analfabetas. Todas tinham que saber o Velho Testamento, tinham que saber ler o Velho Testamento, todas rezavam. Ou seja, na verdade, é um avanço da civilização. Você não considerar a mulher como simplesmente um instrumento da reprodução. A mulher, na verdade, na sociedade, passou a ser o fundamento. Isso passou para o judaísmo contemporâneo. Eu não conheço um judeu que não atribua à sua própria mãe o que ele é, porque ela que cria, ela que instrui, ela que cuida, ela que, na verdade, faz com que o cidadão seja um cidadão pleno, que vá para a escola, que estude, que tenha uma profissão, que seja honesto, segundo os 10 mandamentos do Moisés, essa coisa toda. Bom, de qualquer forma, eu acho que essas coisas todas são muito sujeitas a interpretação e reinterpretação, como o Carlos falou muito bem, porque não temos evidências muito claras, nem arqueologia para dar suporte às afirmações, vamos dizer, mais concretas, vamos dizer assim. Essa coisa também da cruz, acha-se um pedacinho e já acha que é uma grande arqueologia e que vai ter um lugar no museu. Mas vai provar que aquilo ali realmente não é uma forma de atrair mais turismo, de fazer um marketing da coisa, entende? Porque, na verdade, desde o século XVII, XVIII, quando o turismo começou a ser praticado no Ocidente, as pessoas visitavam lugares sagrados, romarias e tudo mais, havia um comércio nascente disso tudo. E imaginem durante a globalização, em que você começou a receber, inclusive, japoneses e chineses, e numa escala inimaginável. Então, é um grande negócio esse negócio de turismo. Agora, Israel se aproveita disso. Evidentemente, um dos pilares da economia de Israel é o turismo. Um paísinho de 8 milhões, eu acho que recebe 30 milhões de visitantes. É uma coisa de louco, em épocas boas, não na época de pandemia. Mas o que se configura, na verdade, a gente tem que separar as coisas. A questão do interesse comercial, inclusive da própria igreja, diga-se de passagem. A igreja não é ingênua nesse sentido. O controle por Jerusalém era muito disputada pelos vários interesses, porque, na verdade, é muito rentável, extremamente rentável, você ter Jerusalém na sua economia. E vai ser uma disputa violenta entre os palestinos e israelenses quando eles finalmente vão sentar para assinar algum tipo de paz. Bom, o que se configura também interessante aqui é a questão da globalização. Eu acho que o Constantino, na verdade, com o império do jeito que estava, usou o cristianismo para aderência que hoje a gente diria fidelidade.
do seu povo a um tipo de religião, fé, porque era necessário combater os bárbaros e os muçulmanos. Os bárbaros invadindo pelo norte, que eram povos germânicos, e os muçulmanos extremamente poderosos e guerreiros, por tradição, do Oriente, do Médio Oriente. Então, na verdade, eu acho que o cristianismo que nasce, ele é um misto das religiões pagãs romanas, juntamente com os evangelhos, porque a imagem volta a ser adorada. E isso daqui contraria tanto os muçulmanos quanto os judeus, porque nós não usamos imagem para adoração. Então, o que se configura? Para você converter os pagãos ao cristianismo, foram usados vários artifícios. Um deles é a questão da reintrodução da imagem. Porque se você não tem imagem, o analfabeto não entende abstração. Ele tem que ver para crer. Aliás, tem uma frase aí de um santo, né? É ver para crer. Então, a questão de excesso de imagens no cristianismo de Vaticano, romano, eu acho que é um sincretismo. É uma combinação que eles arrumaram porque não conseguiam vender a abstração, sobretudo porque havia muitos analfabetos entre os romanos. Eles traziam os soldados vindos de outras terras que, na verdade, tinham outras culturas e consideravam mulher como um animal quase que não civilizado. Então, para eles era muito importante demonstrar em imagens o que era história recontada e reinterpretada. Então, eu acho o seguinte, que a imagem e os santos, que depois o Lutero vai extirpar do protestantismo, porque ele acha isso tudo supérfluo e excessivo, ele, na verdade, traz uma volta e, curiosamente, no protestantismo, os nomes são todos do Velho Testamento. Eles usam o nome de Daniel, Davi, Moisés e tudo o resto, coisa que os cristãos romanos não admitiam. Eles já criaram toda uma casta de nomes derivados dos santos que eles levaram no altar. Agora, é interessante essas reinterpretações, porque elas continuam sendo feitas e não vão parar. Eu acho que daqui para frente nós vamos ver mais e mais, porque os evangélicos, os neopentecostais, estão reinterpretando, inclusive, a fé judaica. Ou seja, quando a gente vê no Templo de Salomão, que fica ali perto de vocês, o cidadão fazendo o serviço, que não chamam de missa, chamam de culto. O culto. Ele se veste como um rabino. Ele se veste como um rabino, inclusive com talas e com o chapeuzinho e tal, essa coisa. Então, é uma confusão danada na mente das pessoas, porque elas já não sabem mais que raízes que eles vão buscar para fundamentar essa nova interpretação que eles fazem. Mas, no plano da teologia, é uma coisa muito comercial, uma coisa muito comercial que consegue, na verdade, adeptos por causa dessa simbologia toda, desse rito que eles... Desculpa, eu acho, desculpa. Sim. Eu acho que ele consegue adeptos graças à ignorância popular. Você me desculpa. É possível. Eu acho que eles abusam do... Eu não gosto de falar assim, mas está muito evidente. Quanto à questão das imagens, a gente já tinha discutido uma vez, já tinha falado, as imagens era porque, na antiguidade, o pessoal, 99% era analfabetos. Uma das maneiras deles transmitirem alguma fé, alguma história, era através das imagens. Tanto que nós vimos que nas igrejas antigas existia o tal do deambulatório, que era um lugar onde o pessoal andava e ficava olhando as imagens daqueles santos. Aí eles, sem saber ler, eles conseguiam saber qual tinha sido a história. Então, eu vejo muito isso. Agora, eu não nego que realmente houve e há um sincretismo.
sem dúvida nenhuma. Mas também isso eu acho que é a questão, infelizmente, de falar, é da ignorância. Infelizmente, é assim, tá certo? E o Lutero, ele proibiu as imagens, que eu acho até justo, mas, na realidade, na época de Lutero já existia imprensa. Ou seja, havia uma divulgação muito maior através do pessoal já era mais letrado, já tínhamos entrado no Renascimento. Então, eu vejo que colocar as coisas de uma maneira definitiva em cima de uma ou outra hipótese sempre tem uma escapatória para o outro lado. Essa que é a verdade, né? Na minha opinião. Uhum. Certo. Bom, era isso. Então, Muito eu bom. gostei também do Carlos, que você colocou Matisse e a capela dele no final da apresentação. Me lembrei bem que há um ditado romano que diz que a arte é eterna e a vida é breve. A vida Legal, é legal. Muito bom, muito bom. Muito legal. Acho que tá bom, né, Wagner? Tá ótimo. Tá ótimo. Valeu. Parabéns. Parabéns, Valeu. Carlos, mais uma vez. Boa, Carlos. Carlos, Boa, muito Gil. obrigado. Valeu, gente. Boa, Obrigado. Roberto. Parabéns valeu. mais uma vez. Brilhante. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Muito Tchau. bom, Carlão. Tchau para todos, boa noite. Tchau. boa Vou noite. desligar aqui. Tchau.